Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar TV Com Debate e hoje temos um convidado que pela primeira vez visita os nossos estúdios, ele que também, além de advogado, especialista em direito previdenciário, também conhece muito de direito aeronáutico, em função da tragédia que derrubou um avião em que viajavam os jogadores, alguns jornalistas da delegação da Chapecoense, em que 71 pessoas morreram, infelizmente, nesse acidente. Nós vamos conversar um pouco sobre o que poderia ter, os fatores que contribuíram para, o que poderiam ter contribuído para a queda do avião. Poderia ter sido evitado, por exemplo, que o avião decolasse da Bolívia sem todas as especificações garantidas. É por isso que hoje eu recebo aqui Roberto Mohamed, advogado. Muito obrigado pela presença. Roberto, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Guto. E o nosso comentarista de hoje, Renato de Renzo, que também tem histórias de avião e montagem. Passou por alguns momentos. Pode ser. Legal, bacana, Guto. Roberto, você com conhecimento do direito na questão aeronáutica, esse acidente ele poderia ter sido evitado? Aí você não busca resposta nem no direito, você busca no bom senso, né? Já andam aí em redes sociais levantamentos de custos, e eu fiz um levantamento por cima. A Chapecoense gastaria metade indo de Avianca para lá, num voo de Guarulhos. Então não dá para entender. Por que você freta um avião por 500 mil, gasta mais 72 mil de passagem para ir de Foz do Iguaçu a Santa Cruz, para pegar um avião de uma companhia que o dono é o piloto do único avião dessa companhia, e mais ainda, boliviana. Né? Começou na Venezuela, veio para a Bolívia. O único produto boliviano que se conhece no mundo é cocaína. Quer dizer, você vai, uma companhia boliviana, já começa uma coisa muito estranha. Aí você fica sabendo que um dirigente da Conmebol indica essa companhia. O avião é bom, né? A máquina é boa. Não, o avião não tem problema nenhum. Os técnicos Só que ele tem uma autonomia. É a mesma coisa, você querer andar com um carro que tem autonomia para 500 km, você vai fazer 600. Você vai parar na estrada nos últimos 100. Então, autonomia para o nosso telespectador entender até quando... Até quantos quilômetros ou tempo de voo o avião consegue ficar no ar com aquele combustível. A legislação internacional não é brasileira, porque teve gente criticando a ANAC, gente burra criticando a ANAC. A ANAC está certa, ela está cumprindo protocolos internacionais, que é o Acordo de Chicago. Que ela não permitiu que o avião viesse da Bolívia pegar a delegação no Brasil. É uma forma de evitar dumping, de evitar a concorrência desleal com companhias de países que não têm regulamentação. Exemplo, Bolívia. Bolívia, perfeito. Então você tem, se um voo entre Brasil e Colômbia, ou é uma companhia colombiana ou uma companhia brasileira. Nesse caso específico, nós temos uma companhia que é colombiana e brasileira, que é a Avianca, que é a antiga Ocean Air, e que faria esse voo por um custo menor. Aí você fica se perguntando, mas por que a Chapecoense contrata um avião, faz essa logística toda, se ela podia ir num avião de carreira, como qualquer time grande faz, e voltar numa boa com mais conforto ainda. Bastava vir de ônibus de Chapecó a Guarulhos, pegar um avião da Avianca aqui e ir embora. Quer dizer, e voltar e gastando menos, e podendo trocar por patrocínio na camisa. Baratear ainda mais o custo. Baratear mais ainda o custo. Então não dá para entender por que se opta pelo mais caro de menor qualidade. Porque é preciso separar tragédias. As pessoas acham que a gente não pode contar o que aconteceu por causa da tragédia. Os jogadores não têm nada a ver com isso. A homenagem que se fez ontem em Medellín foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi uma coisa de emocionar, de deixar uma gratidão imensa entre brasileiros e colombianos. O povo colombiano foi de uma grandeza, de uma lição de respeito ao Brasil, humanidade, que eu duvido que se fosse o contrário teriam feito aqui. E acho muito difícil a Conmebol não aceitar o pedido do Atlético de declarar a Chapecoense como campeã. Achei até bonita a atitude do presidente do Santos, que foi o primeiro presidente de clube a oferecer jogadores para a Chapecoense. Agora, é preciso reconhecer, alguma coisa de podre houve na contratação desse avião. Ele decola da Bolívia com combustível insuficiente, está no plano de voo. Só que a lei boliviana, novamente, é a Bolívia. A lei boliviana não permite que a autoridade aérea boliviana impeça um voo. Então ela não é autoridade.
Não, é a Bolívia, né? É a Que se a autoridade que, né, teria a força do poder e o poder o presidente é cocaleiro. Então, o problema todo e parece que essa moça sumiu, ninguém mais consegue falar Exatamente, com ela. depois A controladora. A controladora que anotou isso. O que acontece é o seguinte, ele quando pediu, ele não pediu prioridade porque ele sabia que se porque quando um avião pede prioridade em qualquer aeroporto que seja Aí a gente tem membro e que com uma companhia que seja membro da IATA, que assine os tratados internacionais, quando o avião pousa pedindo prioridade, ninguém toca nesse avião até que chegue um inspetor para ver se aquela prioridade era verdadeira. Se toma essa providência para não virar festa. Perfeito. De todo mundo pedir prioridade. Então, a primeira coisa que faz para liberar o avião é um inspetor ir a bordo para conferir se aquela prioridade era real ou foi manobra do piloto. Ele faz uma análise da Exatamente. aeronave. O cara vai provar, olha, eu estou sem luz, ou estou com um problema aqui. Se for pane seca, na hora o avião está apreendido, a companhia está suspensa e o piloto está suspenso. O piloto, porque o piloto é obrigado a se recusar a voar se ele notar que tem alguma coisa errada. A legislação internacional de voos, que o Brasil abraça totalmente, é extremamente rigorosa, por causa da segurança que você tem que ter com os passageiros. É por isso que todo mundo fala, e é verdade, estatisticamente é muito mais difícil ter um acidente aéreo do que de carro, de ônibus, de caminhão. Só que o problema é que no acidente de ônibus há uma probabilidade de você sobreviver. Quando um avião cai, normalmente não vive ninguém. O buraco é maior, né? A coisa é complicada. Mas a legislação tem que ser rigorosa. Mas ela é rigorosa em países sérios. A Bolívia, a Venezuela, o Equador nunca foram países sérios. Então, eu acho que qualquer pessoa, um homem de negócios, tal, sabe que não pode confiar numa companhia desses países. Porque é preciso também que as perguntas começam a surgir, já foram feitas várias, mas então todo piloto ele é obrigado a fazer um check-in na saída, dizendo, olha, estou saindo com tantos passageiros, o peso da aeronave é tanto, o peso dela abastecido é tanto, estou abastecido de tantos combustíveis aqui. Nesse caso não dava nem para ele mentir, porque a capacidade máxima do avião é exatamente a distância entre Santa Cruz da Sierra e Medellín. A questão aí é a seguinte, aí você fala, então ele pode chegar, nenhum avião pode sair com combustível exato, ele tem que sair com combustível. Em primeiro lugar, todo avião tem que ter 2 planos de voo, o plano de voo principal e o plano de voo de emergência, que é o segundo aeroporto onde ele consegue chegar mais distante, caso aquele primeiro esteja fechado. É preciso entender que esse segundo aeroporto não pode ser no caminho. No caminho não precisa ter plano de voo. Ele tem que ter um plano de voo para seguir para um aeroporto mais próximo, lateral ou à frente, em que se estiver fechado. Porque é óbvio, se ele está no meio do caminho e fica sabendo que não vai poder pousar lá, ele vai ter combustível sobrando para pousar em qualquer outro. Segundo, ele tem que ter 30 minutos a mais do plano B de voo. E uma bobagem que estão falando de que ele teria despejado combustível. Em primeiro lugar, ele estava com combustível no cheiro. E só se despeja combustível quando você vai voltar para o aeroporto de origem. Por quê? Porque você decola cheio e quando você vai fazer um pouso de emergência, você pode ter um toque de barriga na pista. A faísca, o querosene de aviação, ele tem uma octanagem muito maior que a gasolina comum. Então ele é altamente inflamável. Se ele toca de barriga e há um problema de faísca, ele vai explodir. Então o que o piloto faz? Se ele precisa voltar, ele faz uma volta, lógico, tudo isso se houver condições. Se for emergência, enche a pista de espuma. Ele faz uma volta, despeja o combustível onde é possível, para não haver o risco de pousar e haver um toque de barriga e incendiar. Só nessas condições? Só nessas condições. Ninguém vai despejar combustível no destino, porque ele já chegou vazio. Nem tinha mais para despejar. Não tem, vai despejar o quê? Vai saber que nem teve explosão. Até porque não teve explosão porque estava seco. Está seco. Ele mentiu, ele não disse que estava com pane de combustível, pane seca, porque ele sabia que pousou e estava preso. E tudo é gravado, tudo é registrado. Exatamente. E está registrado na caixa preta, porque a comissária de bordo disse que o avião não tinha pane elétrica. E a gente sabe, agora está na cara. O problema todo foi falta de combustível. É além da capacidade daquele avião. O avião é ótimo, o avião é excelente, ele tem um histórico de serviço excepcional.
A Inglaterra, hoje não é mais. Hoje você não tem mais aquela, tirando a Dassault francesa, você não tem mais bons aviões ingleses simples, porque eles se juntaram na Airbus. A Airbus hoje, a única que ficou independente foi a Dassault, que é a francesa, fabricante do Mirage, do Rafale, e a italiana, que juntou todas elas e formou uma só. Mas a Airbus hoje tem capital, era a companhia aérea alemã, os fabricantes franceses e ingleses se juntaram todos num complexo da Airbus. Então é preciso entender que o avião, o equipamento era bom, mas para viagens curtas. Nem tão curtas, 3.000 quilômetros. Ou seja, ele podia pegar uma viagem de 2.500 quilômetros com tranquilidade, mas nunca 3.000 quilômetros de autonomia, pegar uma viagem de 3.000 quilômetros de distância. Ou seja, se tivesse feito uma escala para reabastecer... É que aí eu acho que o custo ia... O que nós estamos vendo é que alguma coisa aí está errada no sentido de dinheiro, de rebate, alguém levou. Não é possível, não tem outra justificativa. Ia ter que pagar as custas do aeroporto de Bogotá. Eu não quis pagar isso. Para mim tem alguma coisa muito errada nessa história. Renato, teria que pagar essa parada para abastecer em Bogotá, todo o serviço e tal. Ele não quis pagar, ele quis passar direto. E aí no cheiro não vai, né, meu amor? Você que anda muito, você tem medo de avião? Sempre. Eu acho que todo mundo tem, mas é o lugar, como o Roberto está falando, é o mais seguro de todos. Agora, o mais importante que me chama a atenção de tudo isso é a questão de quanto vale o homem, né? Quanto vale o ser humano? Porque a gente percebe aí que alguma coisa de fato aconteceu, alguém levou algum, porque essa empresa parece que vinha se especializando em fazer só transporte de times. Um avião só, então eles deviam literalmente voar, né? Então, devia bancar todo mundo, devia ter uma coisa assim muito especial, não é? E tudo isso daí passa por cima da vida, né, cara? Eu acho que isso aí é muito sério. Eu acho que não é só no avião. Eu acho que é no dia a dia a gente faz isso. No dia a dia está acontecendo isso. No trânsito a gente vê isso. A própria estupidez no trânsito, não de dirigir, mas a própria não ter educação para o trânsito. Assim como eu vejo muitas vezes, eu faço muito essas viagens e tal, a educação do passageiro. Então, você pode falar, a aeromoça pode falar, quem quiser pode falar, a gente não está nem prestando atenção em nada. Você fala para olhar o cartãozinho, ninguém está olhando, porque parece que você já é entendeu? Conhece tudo de avião, sabe tudo de avião, você tem porta de emergência. E, na verdade, você não sabe nada, e tudo pode acontecer em frações de segundos, né? E aí, quando acontece esse tipo de coisa, eu tive uma vez um voo curto, onde eu percebi, porque eu demoro a dormir num voo, mas eu percebi o avião voltando, e somente quando ele já estava pousando que ele falou, olha, estamos voltando à base porque esse avião está com... As pessoas aí ficaram apavoradas, e já estava aterrissando, quer dizer, ele esperou acontecer, mas ele não continuou o voo, ele parou. Em outros lugares, como por exemplo quando você pega a neve, que você tem que transferir, as pessoas ficam nervosas, chegam quase a agredir quem está falando, este voo não vai sair, porque eu tenho horário, eu tenho isso, quer brigar, quer dizer, não está preparado. Em Belém, está voltando para cá, e o voo foi cancelado porque rachou a pista. Não tinha como. A briga que aconteceu naquele aeroporto, porque não tinha condições de acontecer um voo, de sair. Né? Ele falou assim, olha, se aparecer, se por um acaso você conseguir aterrissar um avião aqui, eu juro por Deus que esse sai para São Paulo, mas senão vocês vão dormir aqui. Tem como. Então, essa falta de tudo, né? E essa coisa de eu tenho meu tempo, eu tenho meu horário e tal, tudo isso também acaba de alguma forma prejudicando muito esse serviço delicado e que é necessário, tanto no ônibus indo para São Paulo, como pegando um avião, indo mais à distância e tudo mais. Mas no próprio ônibus que a gente pega para São Paulo, muitas vezes você vê uma falta total de preparo e mesmo de pneus adequados, que você vê que pneu careca, você vê falta de cuidado no próprio ônibus, você vê de tudo, né? Então, esse cuidado pela vida, esse cuidado com o outro e tal, a gente precisa resgatar, né? A gente precisa, de alguma forma, estar muito presente. Agora, o que me chama mais atenção, Roberto, é que aproveitam isso e na calada da noite em Brasília... Eu ia falar isso aí. Esse aqui é o... Eu já acho, por exemplo, que esse avião podia ter sido alugado para fazer uma excursão do Congresso Nacional. Com certeza. Porque com o mesmo trajeto, né? Com piloto. E com o combustível... Eu acho que o povo brasileiro fazia até uma vaquinha para pagar o fretamento. Isso é o fim, né, cara? Quer dizer, você, inclusive, aproveitando ainda a especialidade como advogado, é um acidente atípico porque há sobreviventes. Esse depoimento desses sobreviventes vai ser importante
para se fechar realmente com 100% de certeza as causas do acidente? Cara, eu já acho que está fechado. Independentemente a Caixa Preta já disse que foi pane seca. Então, se foi pane seca, a culpa é do piloto. A culpa é do piloto, do dono da companhia, que nesse caso é a mesma figura. É o mesmo, né? Não há discussão mais. É irrelevante o depoimento. A comissária que falou que não houve pane elétrica. Mas já está até documentado no relatório do controle de voo. Parece que já teve até Santa Cruz de La Serra. Não, já teve então até não tem mais o que discutir. E as duas caixas pretas, elas não têm como... O que é relevante para nós, porque é o seguinte, não vai ter seguro. Isso que esse assunto que eu queria abordar com você. Não cobre. Então o que vai acontecer? As famílias vão tentar, não vão receber nada. Porque o dono, o avião era o único avião da companhia e o dono morreu porque ele era o piloto. E o bem material também. Patrimônio. Então não vão receber nada. Quem elas vão ter que acionar? E aí é que entra a questão. Está todo mundo se enfeitando, dizendo que a Chapecoense é um time de empresários. Tem que descobrir quem foi que contratou isso. Porque o cara que faz uma escolha dessa... Se você dissesse para mim que custa metade do preço de um avião de carreira, então tá certo, a escolha foi meramente financeira. Mas nesse caso específico, que já estão mostrando que não é nada disso, eu acho que tem que apurar a responsabilidade. Porque essas famílias, os jogadores, essas vidas todas, não podem ter impunidade novamente no Brasil. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Parece que a CBS falou alguma coisa, né? Existiu, inclusive, o depoimento de um especialista em gerenciamento de crise em acidentes aéreos, que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação, teria orientado a Chapecoense em relação a essa empresa, que ela já teria algum tipo de problema, apresentado algum tipo de problema, até em função da conversa não dá para sair do Brasil porque é um terceiro país, e mesmo assim a direção do clube optou por fechar com essa empresa, com a Lamia. E o mais importante e interessante é que na coletiva do presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, ele declarou que já tinha viajado uma vez com a empresa, que tinha dado tudo certo e que não ia mexer no que estava dando certo. Que é a questão do dirigente, a questão A gente não sabe, no futebol você tem dois tipos de dirigente, né? Da mística do futebol, A gente não sabe em qual dos dois tipos ele está. Não, porque no futebol brasileiro, o resto do futebol mundial, você tem dois... A superstição fala mais alto? Ou é idiota ou é desonesto. Então, é só descobrir em qual grupo ele se enquadra. No caso da Chapecoense, ela tem que ter seguro dos atletas? Ou os atletas Deveria ter. Cada um tem o seu seguro já? Cada contrato já prevê o seu seguro. As famílias vão, mas e os jornalistas que estavam lá, os convidados? Também tem que analisar esse tipo de coisa. Aí vai ser uma briga, mas você vê como tem gente já, né? Então, o Cristiano Ronaldo já doou dinheiro. Um monte de gente está preocupada justamente porque sabe que o seguro não vai pagar. E a questão dos jogadores de futebol, até queria que o Renato falasse em relação a essa parte mais humana. Muitos jogadores sustentam 15, 20 pessoas, né? São pessoas bem humildes e que no jogador ali ele se vê um grande arrimo de família até o fim. Até as próprias entrevistas mostraram isso. Exatamente. Famílias, irmãos, tios, pais, levantamento, a casa foi bancada pelo meu filho, não sei o quê. Tem a dúvida. Muitos abrem negócio para os familiares. Jogadores eles saem de famílias muito humildes. Ali está depositado toda a esperança de mudança de vida, de mudança de tudo. Então isso não tem a dúvida, isso é muito forte. Eu não sei nem se essas famílias percebem tudo isso que está sendo falado aqui, essa importância de tudo isso, que tem esse seguro que não sabe lá de onde está, de onde existe. Parece que a Confederação Brasileira de Futebol já falou que vai dar uma ajuda às famílias, não sei o quê. Como é que vão tapar o buraco de tudo isso? Como é que vai funcionar tudo isso? Nesse momento é todo mundo emocionado. Tempo que eles vão ter que subsistir, né? Ontem foi uma festa maravilhosa, como o Roberto já citou, acho que todo mundo, quem assistiu, viu. Não sei se no Brasil vão fazer uma festa daquele tamanho, uma homenagem daquele tamanho como foi feita lá. Foi fantástico, maravilhosa, de grande emoção, né? Então, nesse momento está todo mundo no choro, está todo mundo naquilo, coitados e tal, não sei o que. Vai chegar uma hora que vai parar. E vocês, hoje, me parece que a reportagem já estava mostrando isso. Quando se declarou oficialmente que foi por causa da gasolina, já começou a mudar a cabeça do pessoal em Chapecó. Já começaram a entrevistar as pessoas na rua e já tinha outra... a apresentar revolta. Opa, já começou a ter revolta. Com, eventualmente, quem fez a operação. Opa, que história é essa? Quer dizer que então...
tudo isso podia ter sido evitado. A moça do aeroporto, a pessoa responsável em pegar o papel, falou, esse avião não chega lá com esse tipo de gasolina, e a pessoa não quis mudar, falou, não, está tudo certo. Esta moça sumiu. Quer dizer, onde ele está hoje? Né? Quer dizer, já começou hoje a população de Chapecó já não gostar da brincadeira. Roberto, a gente que viaja de avião, nós, pessoas comuns que viajamos, e às vezes você vai para alguns lugares que o avião realmente é petição de miséria. Mas fazendo uma comparação aqui, quando a gente viaja de avião, o que a gente deve perceber? O que a gente deve procurar saber? A gente nunca pega avião petição de miséria. A gente pega aeroporto assim. Né? Os aviões das companhias brasileiras têm manutenção excepcional, porque ela é fiscalizada. Uma das poucas coisas que funcionam no Brasil, apesar da ANAC, apesar da ANAC, por causa da herança do antigo DAC, que esse era muito sério. Que era ligado à aeronáutica, não era? É um departamento da aeronáutica. Uhum. E que todo mundo pensa que não existe mais. Existe e ainda é responsável por calibragem de equipamento, fiscalização. Não é só a ANAC. A ANAC é um órgão burocrático. Na verdade, quem cuida de tudo, quem investiga tudo, quem age na hora H, é a Força Aérea Brasileira. Que é formada por gente, das três forças, é que tem o pessoal técnico mais qualificado. Até por causa do equipamento que usa e do tipo de trabalho que faz. O problema do Brasil são os aeroportos, que não são preparados. Por exemplo, Congonhas é um caso totalmente atípico, que não é único no mundo, mas é atípico. Aeroportos de pista curta, você vai procurar, eles existem ou em campos cerrados, sem árvores, ou à beira de mar e rio. Por quê? Porque se a pista for curta e o pouso não acabar na pista, ele vai acabar no mar. Ou vai acabar no mato. Ou seja, você amortece o avião e não há problema fatal. Em Congonhas, meu amigo, você errou a pista, morre todo mundo. Foi o que aconteceu em 2006. E nós temos dois casos. Exatamente. O da TAM, na decolagem, e aquele outro no pouso que acontece. Saiu da pista em Congonhas, acabou, não tem segunda vez. Não tem segunda chance. É diferente de Guarulhos. Guarulhos já foi uma área imensa. Então você tem que estar preparado para isso lá. Tanto que já estão construindo outra pista e tal. Por que o Ricardo disse que, por exemplo, tem um problema na pista, não pode decolar? Mas aí você vai dizer, mas decolar não pode? Pode, o avião consegue decolar. O problema é que o aeroporto só pode funcionar se ele permitir que um avião, ao decolar, possa imediatamente retornar se tem um problema. Ora, se não pode pousar naquele aeroporto, como é que eu faço se der um problema na subida daquele avião? Então não pode decolar. A lógica de segurança dos voos, ela se baseia nisso. Mas uma das poucas coisas que funciona no Brasil. Eu sempre digo, não viaje de companhia que você não lembra o nome. Você não consegue saber o nome. É simplesmente isso. No Brasil hoje nós temos boas companhias. Inclusive porque, para quem não sabe, a TAM não é mais brasileira. E a TAM adotou toda a política da LAN chilena. Que é uma companhia que não respeita o cliente, que não respeita o passageiro. Todos os aviões da LAN você sai com problema de coluna, porque é configuração máxima dentro do avião. A Gol, que começou com o apelido de grande ônibus lotado, que é de um dono de companhia de ônibus que inclusive manda matar a concorrente, por isso que chegou a ser preso. A Gol está fazendo propaganda dizendo que tem o maior espaço entre bancos. Esse mesmo. É o cúmulo da ironia. E é verdade, essa questão da Gol é verdade. Essa questão é que a TAM não existe mais. Ela chega a cobrar um preço maior por causa desse espaço. Não, está barato agora. Está barato agora. E realmente o espaço entre bancos da Gol é maior que o Comfort da TAM, ou da Latam. Porque a TAM não existe mais. A TAM foi vendida para a LAN. Essa fusão ela foi feita no Brasil para simulação por causa da lei que não permite companhia estrangeira fazer um voo doméstico. Então, para todos os efeitos, no Brasil foi uma fusão. No Chile e no resto do mundo, todo mundo sabe que a LAN adquiriu a TAM. E fora do Brasil, por exemplo, se você está na Bolívia e você vai pegar um avião, tem que rezar. Procura uma companhia americana. Uma saída. Ou vai de carro. As companhias americanas pousam em qualquer lugar. Pousam e decolam. Pousam e decolam em qualquer lugar. A pergunta em relação quando eu falo qualquer lugar, é qualquer país. Todos os países do mundo
você tem uma companhia americana pousando nele. Mesmo que com aviões pequenos fazendo escala em outros países para depois seguir. Então, procure uma companhia americana. Você pega, por exemplo, antigamente quem ia para Cuba, porque eu acho que agora ninguém vai mais, né? Porque perdeu a graça, só tinha graça quando o Fidel estava vivo. Quem ia para Cuba usava muito a Copa, que é uma companhia panameira. Isso aí. E que tinha até um atrativo maior, porque o maior free shopping do mundo em aeroporto é o da cidade do Panamá. Do aeroporto do Panamá. Então, a Copa fazia muito voo para lá e barato. Era uma companhia os aviões eram bons, tinha uma boa manutenção e tal. Um amigo até falou, vou viajar por essa companhia. Eu falei, vai, tranquilo. A Copa é uma companhia que, na verdade, é administrada por americanos, então ela não tem problema. Mas você não tinha voo direto do Brasil para lá. Então você normalmente pegava a Copa, e a Copa descia no Panamá, e no Panamá você pegava um avião até Cuba. Hoje, muitas companhias estão fazendo isso. Por exemplo, a Royal Marrocos, que está patrocinando o Santos, um espaço na camisa do Santos, Royal Air Marrocos, se não me engano. Essa companhia tem um voo para Portugal que custa mais barato que um voo São Paulo-Manaus. Mas o que ela faz? Porque ela não pode ir do Brasil para Portugal. É aquela legislação, ela não pode ir para um terceiro país. Ela sai de São Paulo, vai até Casablanca, no Marrocos, e lá você faz conexão para um avião menor, que é um ATR, e aí um ATR-72, que é um turbo-hélice que é mais confortável que um avião a jato, Muito bom. e vai até Lisboa. A passagem ida e volta, mesmo com essa escala, sai mais barato que qualquer voo da Latam, da Gol, da American, da Delta, de qualquer uma. Só que ela não pode fazer o voo direto. Então você compra a passagem, você compra 2 bilhetes, não é um bilhete com conexão. Você compra 2 bilhetes por aquele valor. Um que te leva até Casablanca, até o Marrocos, aí sim, ela pode fazer. E aí depois ela te leva até Portugal. Maravilha. Nós vamos ter que fazer um rápido break e o TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Em 2017, Reinvente-se! A terra inteira feliz. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos o advogado Roberto Mohamed e o arte-educador, presidente da ONG Tantan,
Professor Renato de Renzo, não fiz essa apresentação, porque hoje, como você comentarista, não fiz essa deferência às suas qualidades. Me diga uma coisa, o livro que todo ano sai pela ONG Tantan, esse ano... Sucesso. Vai sair, já saiu, eu queria que você falasse. Nós temos um responsável aqui ao lado. Tem um responsável maravilhoso. Por isso, eu queria que você explicasse Na verdade, em função do tempo que já vem sendo publicado. Nós temos essa coisa audaciosa numa ONG, nós temos exatamente oficinas de literatura. É fundamental, porque são as linguagens, as falas, entender a fala de um jovem com síndrome de Down, de um surdo, tudo como ele se comunica, né? Tudo é comunicação. Eu acho que eu já citei várias vezes que quando você sente uma agressão, você sente aquela imagem de alguém pegando alguma coisa, na verdade ele tem uma fala, tem um dizer naquilo, principalmente quando se trata com a pessoa que está de alguma forma internada dentro de uma situação de hospício, né? Então, uma série de coisas que são tiradas, você não pode isso, não pode aquilo, uma série de coisas, até por proteção pessoal. Então, essas manifestações, elas têm uma linguagem, elas estão falando alguma coisa. Isso é muito importante você entender o que é que está sendo falado. E, às vezes, não é por um alfabeto que a gente conhece. Então, essa aula de outras palavras, a gente chama oficina Outras Palavras, é exatamente isso. Fazer com que esse universo aumente, cresça, onde as pessoas possam fazer essa troca, né? E aí é muito legal porque são duas pessoas especialistas nessa área, Regina Alonso, que é uma escritora, a Tereza, que é uma portuguesa que se dedica à edição de livros e tudo mais, e que toda semana trazem um tema e com muito cuidado estudam isso, trazem para os jovens, para as pessoas. É uma oficina aberta, né? E até às vezes tem projeções de filmes e tal. E no final dessa oficina, o segundo tempo, você tem uma produção que sai dessa motivação via um artista, a um escritor. E aí ele sempre produz, desculpa te interromper, então ele sempre produz. Tem uma produção em cima do que acontece do tema do dia. E aí, no final do ano, a gente lança então uma antologia, um conjunto de obras, as melhores ou aquelas que são mais interessantes, em formato de um livro, né, e o livro Outras Palavras. Nós estamos na 7ª edição. Esse ano já foi um ano difícil, crise em todos os lugares e tudo mais, e foi um ano difícil para, inclusive, poder produzir esse material. Mas aí o projeto, é um projeto de 27 anos, o Tantan, é um projeto que nesse longo tempo foi colhendo amigos, somando esforços, foi fazendo exatamente o que a gente entende como agregar valores. Então, e é o que faz a gente sobreviver, porque não vem grana de lugar nenhum, então é o que faz sobreviver. Então a gente conseguiu, junto a um parceiro, um amigo, Roberto Mohamed, junto à Floricultura Gardênia, junto a Sabor Surpresa, quer dizer, a gente fez, na verdade, uma grande noite, com coquetel, com o lançamento desse livro, com os escritores todos presentes, né, com as pessoas dando autógrafo. É um momento ímpar, é um momento, inclusive... Foi um lançamento realmente... As pessoas compram para dar de presente de Natal, os jovens... Foi um dia, foi à tarde do lançamento, uma mãe ligou, falou assim, eu acabei de saber que tem um poema do meu filho, isso é verdade, porque não acredita, não aposta no outro, né? Educação é uma aposta no outro, a vida é uma aposta no outro. E aí o Tantan faz isso muito bem. Não é a oficina disso ou a oficina daquilo, mas é a oficina que aposta no ser humano. Né, investe no ser humano nesse sentido. Eu acredito que você pode, que você vai. E aí você vê coisas surpreendentes. Né? Então você às vezes vê, eu lembro uma vez numa praça, uma das meninas dançando, e aí chega uma série de políticos e tal, e aí alguém soprou que a menina que estava dançando era surda. E aí parou aquilo lá, porque parece assim, que surdo não pode dançar. Não é? Surdo é esse. E aí você toma um susto, assim como nós já fizemos teatro com cego. Aí fala assim, mas como? Né? E aí, para isso, existe essa linguagem. Então, quando nós fizemos um trabalho com cegos, um teatro, o que eu usei foram tapetes. Tapetes com texturas diferentes. E através do pé, a pessoa sentia a sensibilidade e sabia exatamente onde que ela estava e onde que ela estava o outro ator para contracenar. Né? Então, você tem que inventar. A vida é isso, é uma invenção. A gente precisa inventar. Né, como uma menina com paralisia cerebral, que o que nós fizemos? Com faixas, amarramos o corpo dessa menina no professor de capoeira. E ela pôde também
fazer o jogo da capoeira junto com os outros. Então, essas são as experiências. Quando a gente fala de artes, a gente está falando exatamente disso, do homem artista. Você é o advogado, você como jornalista, é outro. Então, usar o seu melhor, usar o seu artístico para ver as coisas, para estar junto com as coisas, para somar e tal. Então, esse que é o nosso prazer. Uma outra coisa importante é a nossa trilha de Noel, que vai acontecer agora a pleno vapor. Nossa, nós estamos aí dia 20, vamos sair pelas ruas aí 20 com os carros, de dezembro. Com os carros, com mais de 5 mil brinquedos, e aí nós vamos em comunidades carentes da cidade. Já e tem um roteiro desse? Não, todo ano a gente vai mudando esse roteiro. A gente não quer ser uma instituição daquelas que vai catalogando, vai registrando a criança e tal. Muito pelo contrário, a ideia é sempre poder recriar o sonho do Natal, e isso já aconteceu aqui no Gonzaga, até com pessoas que estavam saindo de lojas comprando brinquedo para o seu filho, mas o que o seu filho ficou muito mais encantado com essas figuras entregando brinquedos ali, saindo de um carro, vestido de duende, vestido sei lá. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, criança é criança, né? O brincar existe. Então a gente até discute muito, esse brinquedo é de menina, esse brinquedo é de menino. Não, o que importa é o brincar. Né? Porque provavelmente se o menino ganhar uma boneca, ele vai jogar no meio do mato e vai dar uma de capitão super-homem salvar a boneca. Então, vai arrumar um jeito de... é uma forma da gente educar todos os voluntários, né? O que vai ser esse Natal, por que a gente resgata isso e tudo mais. Esse ano nós estamos também com um parceiro, Coquimbos, vamos fazer um grande encontro com pizzas e tudo mais, vai ser um momento de celebração também, que era um sonho antigo nosso. Um dia poder fazer um Natal no meio da rua, com todas as pessoas e tal. Eu sei que isso é meio lunático, mas a ideia era essa, uma grande ceia onde as pessoas vão sentando, vão comendo com o outro, vão conhecendo pessoas na rua e tal. Quem sabe um dia a gente consiga isso. Nesse momento a gente conseguiu uma tarde com pizza e tal, não sei o quê, e que é bem legal, porque são as pessoas que já estão frequentando lá o nosso espaço, mas cada um vai trazer um colega, cada um traz um amigo. Né? Então, esse prazer de você conviver com alguém e ter essa honra de convidar alguém para comer uma pizza, passar uma tarde com você, brincar com você e tal. Uma tarde gostosa. Uma tarde gostosa. Roberto Mohamed, na questão do livro, difícil você ter alguém que apoia essa ideia, que financia, enfim. E por outro lado, você tem a Lei Rouanet, que serve para tudo, menos para incentivar a cultura de quem realmente precisa daquele incentivo. Você tentou alguma coisa com a Lei Rouanet? Olha, essa lei, ela é bem complicadinha. Depois eu queria que o bem complicadinha, porque na verdade, se você tem um certo padrão, um nome, ela fica fácil. Né? Então vamos imaginar que quem conseguiu a lei foi a Fernanda Montenegro. Agora à noite ela vai estar no Jô Soares, dando entrevista, falando que ela já ganhou a verba de 2 ou 3 grandes empresas, porque inclusive já vai carimbada, já foi conversado antes e tudo mais. Mas se você não é ninguém, você até consegue um número bonitinho lá, para você depois poder deduzir do imposto, aquela coisa toda. Só que você pode correr aí o mundo, você não consegue absolutamente nada. Não? Porque o teu retorno, esse retorno imediato, esse momento que tem que ser veloz, eu invisto, já está o meu nome na praça, já está o meu nome no cartaz, ele não vem, é muito difícil. Então, ela funciona para algumas coisas. Eu até já contei isso para você, que a coisa mais engraçada que acontece com a lei é vir um Circo de Soler de fora, conseguir essa lei via um banco, né, e cobrar o preço que cobra o ingresso do Circo de Soler. Entendeu? Mas isso acontece. Né? E outras companhias brasileiras ou mesmo não conseguem, na verdade, consegue um número, mas não consegue captar o recurso necessário para você fazer um trabalho ou alguma coisa desse tipo. Hoje a maioria dos teatros, inclusive, você pode ver que elas pertencem a bancos, né? Então é muito difícil você, inclusive, encontrar um local para você poder apresentar seu espetáculo quando você não tem um nome global. Eu trabalhei com diretores famosos, que inclusive a gente contratava um artista global para fazer os 3 primeiros meses, que era a forma de você divulgar e pagar a produção. Depois você põe o ator que você queria de fato. Isso é muito comum, você pode ver que... A inclusive fazem isso, né? Isso é muito comum. A Evita com o Rick Martin, o Rick Martin ficou um tempo depois, Depois você troca, né? Então você não pode ser só artista. Tem que ser artista e ter os macetes todos.
né? Roberto Mohamed, tem uma forma de se incentivar realmente a cultura no Brasil sem ser... Tem, a Lei Rouanet, ela é um absurdo em si mesma. Porque se eu estou abatendo do imposto, eu não tenho por que usar para fazer propaganda. A Lei Rouanet tinha que funcionar da mesma forma como o Fundo da Criança e do Adolescente. A empresa que quiser doa 1% do seu imposto, ou 2%, para um Fundo Nacional de Cultura. Este fundo é que vai destinar a verba para os projetos que ele tiver. Dentro de um Circo de Soleil, por exemplo, é uma coisa inacreditável que possa usar dinheiro público. Então é preciso deixar claro, porque, por exemplo, o Bradesco traz o Circo de Soleil, monta até uma área VIP para os seus clientes lá dentro, faz propaganda no Brasil inteiro e não gasta um centavo com essa propaganda. É tudo dinheiro abatido do imposto de renda. É isso aí. Fora as ações de marketing que eles Então o fazem que ele ali... tem que fazer? Você quer fazer a Lei Rouanet funcionar? País sério, honesto? Não um país que tem canalha como deputado federal e cafajeste como senador. Né? É um país que tem um mínimo de dignidade. A Lei Rouanet é o seguinte, você quer doar empresa? Então doa. O Fundo Nacional de Cultura está aqui. Esse dinheiro vai para o Fundo Nacional de Cultura. Este dinheiro, um comitê determina quanto vai para cada projeto cultural. Não tem essa da empresa decidir para quem vai. Por quê? Eles abatem, mas só querem patrocinar o Antônio Fagundes, só querem patrocinar a Fernanda Montenegro, o Jô Soares, o Circo de Soleil, e aí a gente tem o que está acontecendo, até desfile de moda. Então, era só mudar isso. Mudou isso, acabou o problema. Porque aí a responsabilidade é do gestor. Fez errado, bota na cadeia. Agora, não vai deixar seu Bradesco, seu Itaú, seu Banco do Brasil, Petrobras, quer fazer propaganda? Pague. Pague. Vai patrocinar a camisa do clube? Ele paga. Por que para patrocinar uma peça de teatro ele quer ter custo zero? E ter o nome dele na placa? Você quer patrocinar a Fernanda Montenegro? Vai te dar retorno. Antigamente era assim. Então você vai e paga. Agora, a Lei Rouanet é para aquele cara que não tem visibilidade. Exclusivamente para ele. Que precisa então aí do você incentivo vai doar público. anonimamente. Você vai doar, o Bradesco vai colocar lá 1% do seu imposto de renda a pagar, vai para o fundo. O fundo vai decidir para onde vai o dinheiro. Não vai aparecer o nome do banco em lugar nenhum. Isso seria fazer certo. Mas como eu disse, num país em que o Congresso é um prostíbulo e você tem apenas os filhos das profissionais trabalhando, você só vai ter mesmo esse tipo de solução. O Tantã é um claro exemplo disso. Santos tem um problema de sempre ter tido prefeitos menores do que ela. Nós É já um grande falamos problema isso. que a gente tem. Nossos prefeitos são muito pequenos, todos, são medíocres. Alguns mais, outros menos, mas são muito pequenos para a dimensão da cidade. Isso é um problema histórico de Santos. Se eu estiver ofendendo alguém, paciência, sinto muito, mas a verdade é essa. Tanto que a cidade está pagando o preço, não é de 5 anos, é de 20, 30, 40, 50, desde antes da perda da autonomia para os que eram eleitos também. O grande problema de Santos o Tantã é um projeto que tinha que estar sendo divulgado para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. É você fazer inclusão com arte. E de verdade. Só que aí, como você tem gente medíocre em tudo que é lado, ninguém se preocupa em fazer um pedido de verba federal, ou ninguém se preocupa de colocar no orçamento do município uma verba fixa para ele. Até mesmo o local está cedido de forma precária. Aí você vê um medíocre ocupando a prefeitura dizendo que não tem aonde enquadrar o Tantã para uma verba. Engraçado, né? Arruma dinheiro para tanta coisa. A Fundação Pro Esporte, por exemplo, né, que existe em Santos, que foi criada só para se roubar dinheiro do esporte. Né? A função dela é roubar dinheiro do esporte. Aí ela tem tudo lá. Criaram para facilitar a arrecadação, né? Que a Secretaria de Esportes não poderia. Uma vez se ela patrocina alguma coisa que preste, de povão mesmo. O projeto Judô Kids, que era um projeto lindo do Marcos Daudi, o judoca brasileiro acabou de ser vice-campeão mundial de Master nos Estados Unidos, está parado há anos. Porque acabou a verba. Ele não tem apoio de ninguém. Ele dava judô para moradores de favela. Isso aí. Dava perspectivas. Exatamente. O Flávio Canto, no Rio de Janeiro, o Reação, que é o instituto dele, antes mesmo dele ser um comentarista esportivo da Globo, já dava certo. Tinha apoio. Agora, em Santos,
O neguinho só pensa em roubar. Mas por que Santos tem essa... Eu acho Principalmente que em relação tá às no sangue. lideranças. Não está no sangue santista. Aqui é o seguinte, você vai ver, os aspones da Prefeitura de Santos, você pensa que é pobre que precisa do salário? Não. Tem cara rico, mas que é vício. Ele quer ser assessor. Ele tem carro importado, mas ele tem um cargo que ele ganha sem trabalhar na Prefeitura. Ele precisa disso. É o vício. É o vício. Em Santos é muito viciado. Só que a droga deles é abusar do poder. Então o problema dessa cidade, primeiro, em Santos, ela odeia sucesso. Que se você ganhou dinheiro e conseguiu ter sucesso trabalhando, ou você é ladrão ou é viado. E se você, Não tem for, alternativa. se você for santista mesmo, pior Mais ainda. Né? Não te O reconhece. segundo ponto é que o santista tem essa coisa de não gostar de quem faz sucesso e idolatrar quem não presta. Você vai nas redes sociais, você vê bandido sendo chamado de excelência. É verdade. Entendeu? Você vê gente fazendo fila para beijar a mão de cara que não presta. Mas em Santos é assim. Infelizmente, não é só Santos, é a região toda da Baixada. Né? A Cláudia fez um post, por exemplo, na rede social, falando do problema do Tantan, de não conseguir verba, que podia fechar. Aí eu vejo o vereador postando lá, dando apoio. Mas são eles os caras que não conseguem fazer a prefeitura tratar o Tantan com respeito? Porque eles têm como, né? Eles São teriam caras, como não, eles são caras de pau. fazer uma... Eles são caras de... Porque vereador é aquele cara que é o seguinte, ele descobriu que falar de cachorro dá voto. Ele só fala de cachorro. Ele descobriu que falar de bicicleta dá voto. Ele só fala de bicicleta. Aí o outro descobriu que falar de Alzheimer dá dinheiro, dá voto. Aí ele vai lá e só fala disso. Aí o outro poda de árvore. Aí vai. Então nós temos um especialista em cada assunto na Câmara Municipal de Santos. Mas que ninguém resolve nada. Não, a única coisa que eles são especialistas é se reelegerem, para se manterem no poder, para poder mamar. Só. Primeiro, eu era a favor daquela medida de que vereador não tem que ter salário. E sobre no máximo reeleição? 2 assessores. E sobre Porque reeleição? pode fazer sessão à noite. Você não vai ser síndico do teu prédio, você não faz a reunião de condomínio É à noite. para todo mundo participar. Uhum. Por que eles não podem ir para a sessão à noite? Ah, tem que estar perto do eleitorado. Tem que estar perto do eleitorado, acabar de vagabundo. Porque na verdade parece que é um bico, né? Não, mas aonde que é o bico? Na verdade, Aonde que é o bico? A gente Em vai países chegar nessa... sérios, em países sérios, você só tem remuneração de vereador em pouquíssimos lugares e que são realmente muito grandes. Por exemplo, Nova York. Você tem, mas a remuneração é tão pequena. Ela é apenas para cobrir a sua despesa. É ajuda de custo mesmo. E de não tem esse transporte. negócio de 10 assessores. Em Santos o cara tem gabinete. E, bom, o Brasil tem a cultura do carro oficial, né? Sim. Eu estou me batendo nisso direto. Eu queria saber por que o juiz tem carro oficial. Por que não pode trabalhar? Por que o ministro Supremo não pode trabalhar com o carro dele? Por que deputado não pode trabalhar com o próprio eles carro? têm condição de comprar um Deputado bom carro. estadual. Eu acho que não tem que ter. O que o governador, o presidente do tribunal tenha, eu entendo. O resto, usa seu carrinho para trabalhar ou pega táxi ou Uber, que é mais barato. É mais barato. Então, vamos comer. E que é mentira, viu? Porque esse negócio do Uber, eu andei descobrindo uns negócios. Já tem aí. volta também? Não, o brasileiro sacaneia tudo, né, cara? O negócio dá certo no mundo todo, no Brasil não. Porque o Uber é oferta e a demanda. Vai aumentando ou diminuindo o preço. Então tem uma hora que os caras somem. Não atendem o rádio. Estão fora do aplicativo. Se tem pouco carro, muito pedido. Sobe, aí entra todo mundo. Olha, os caras já começaram a fazer. Eu já ouvi de um motorista de Uber uma situação de que a gente perguntou, porque não era um carro preto, com aquela Não, configuração. agora pode tudo. Agora pode ele tudo, fala, não, vai. pode tudo, e se você quiser o Uber Black, você paga mais, o Uber Black é mais caro. Logo, e como os taxistas Tipo estão tomando. Exatamente. E como os taxistas acordaram, porque foi bom o Uber, fez eles acordarem. Eles estão diminuindo o preço, melhorando os carros, melhorando o serviço, logo o Uber acaba. E melhorando também a educação, né? Porque também precisa ter um isso é pouco de verdade. Mas já está educação. começando a melhorar. Agora, falta uma coisa. Acabar a pouca vergonha. Táxi é concessão municipal. O seu Zé tem um táxi. O seu Zé morreu, volta a concessão para a prefeitura. Não é herança para o filho pegar. Mas tá a herança. Hoje é assim. Não, hoje, uma placa de carro, uma placa de táxi em Santos custa 300 mil reais. 300 mil. Como se não pode vender? Que é uma concessão É municipal. concessão? Então, já é uma coisa absurda.
Esse é o grande problema do país. Compra a gente chapa, né? finge, a gente transforma em coisa legal aquilo que não existe. Não é legal. Um cara não pode ter 10 táxis. Tem vereador que tem táxi. Tem vereador que tem E nunca frota. dirigiu Tem uma táxi na frota, tem uma vida. frota. Tem frota, e não pode, só pode ter um. É uma frota. Então aí você começa a entender. Por quê? Porque o teu negócio é safado aqui e safado usando. Aí o safado cobra o safado, que aprova o negócio que o safadão quer, para beneficiar o safado de baixo. E a gente vai vivendo desse jeito. Agora, de Renzo E e Mohamed, 150 ambulâncias da Copa paradas. E um projeto como o Tantan, precisando... aí o cara diz que não tem como justificar. Não tem lacuna, não se encaixa Não, na mas lacuna legal. então, mas aí é uma coisa meio engraçada, porque quando eu contratei lá atrás, quando a Cláudia foi com o trabalho dela de TCC sobre gravidez, ela esteve lá, apresentou para o Davi Capistrano, aí ele me ligou, aí eu fui ver e tal, eu falei, não, eu preciso de gente assim. Eu contratei a Cláudia como bailarina, não como psicóloga. E eu fui chamado naquela semana na sala do diretor, como que eu estava contratando uma artista e não um médico. Mas como era o Anchieta, e era particular, então eu podia. Mas eles fizeram uma reunião. Mesmo assim, você tomou queriam me essa... crucificar e tal. Aí depois passou o tempo, viram que, foi né? Coloquei no Carmelita, fiz a Carmelita virar um outro tipo de leitura em cima da pessoa deficiente, o caramba, bom, tudo isso aí e tal. Quando eu fui para Brasília agora, né, aí no ano passado, retrasado, para o encontro de saúde, aí você toma um susto, porque não tinha nenhuma palestra com médicos. Todas eram com massagem, tai chi chuan, teatro, médicos da alegria, médicos não sei o que, não sei mais o que e tal. E aí você pergunta, como é que não tem lacuna? Ah, não, mas é que o dinheiro da saúde só pode usar para médico e para remédio. Mas aí você põe dentro da Santa Casa os doutores da alegria e diz que isso faz com que as pessoas levantem. Você põe o cara que tem o cachorro que faz não sei o quê, e aí levanta. E eu fui chamado uma vez para isso, porque tinham pesquisas que mostravam que quando você tinha uma razão de você querer viver, os remédios faziam uma melhora. Que você ficava menos tempo em hospitais, etc. Então, é muito engraçado essa forma de ver. Né? Você sabe que se você vai contratar um teatro para a escola, você tem problemas. Porque o dinheiro da escola é para professor e para merenda e para o livro. E não é, cara. Você entendeu? E não é, exatamente, e não é. Não é, e eu vou dizer por quê. E aí você, só para fechar, aí você é obrigado, quer dizer, então você vê, o cambalacho começa aí, você é obrigado a ser contratado como palestrante, que você está levando um grupo de teatro, porque teatro não seria então educação. Não se encaixa na lacuna não dá para legal. se encaixar na lacuna, cara. Entendeu? Quer dizer, é ignorância, como eu falei, é burro, cara, o que está fazendo sentado aí? O que você está fazendo sentado aí? De sentar uma outra pessoa. Fala, você ia falar do que... Eu acho um absurdo, porque é o seguinte, hoje, eu tenho feito essa crítica, eu sei que eles me amam, tudo que você faz é parecer de procurador. Que é um cara assalariado, que tanto faz se ele disser sim ou não, só que o sim pode dar problema, e o não é confortável, porque não dá trabalho. Então não pode nada. E está todo mundo tranquilo. Agora, se for pesquisar, ele vai ver que na educação, eu posso incluir até o vigia, eu posso incluir a limpeza, eu posso incluir a bomba d'água, eu posso incluir o para-raio. Por que eu não posso incluir, por exemplo, em saúde, terapia alternativa? Por que eu não posso colocar terapia complementar? Por que eu não posso, na educação, colocar atividades lúdicas? Claro que pode. Tem um programa no Ministério da Educação para dar verba para isso. Mas é que você tem muito vagabundo na prefeitura e não um cara que fala assim, vamos fuçar o que tem de fundo que dá pra federal, fazer. porque tem muita coisa aqui que dá para fazer. Eu tive uma amiga aqui de Santos que trabalhou no governo federal no primeiro mandato do Lula, que falou para mim que durante 4 anos o Ministério da Cultura devolveu dinheiro de um programa de recuperação de monumentos. Porque não entrava projeto nele. Voltava o dinheiro para o orçamento. Eram milhões. E Santos tinha todos os seus monumentos em estado lastimável. Aí você se pergunta, não é possível. Os caras só querem dar o cargo, eu não lembro como é, C1, C2, C3, C1, C4, famoso C1. para poder usufruir daquilo sem fazer nada pela cidade. É tudo vagabundo. Né? Você coloca lá a pessoa que cuida da parte internacional da prefeitura, que recebe o cargo, não fala inglês. O cerimonialista não fala.
não fala inglês. Aqui, não é só Santos, é as cidades do litoral. É uma piada, é tudo uma piada. Então aqui não dá. O cara aqui faz concurso para faxineiro e vai trabalhar de engenheiro. Exatamente. E agora, tem uma coisa que você falou E não se preenche a função, né? Exato, mas você falou da questão do que aprovou no Congresso, tem que ser um pouco mais realista. Eles aprovaram na sacanagem. Mas dar poder demais ao Judiciário e ao Ministério Público é um perigo. Porque eles são tão podres quanto o Legislativo e o Executivo. Porque está se passando a obra do situação... STJ em Brasília e a obra da sede da Procuradoria da República, que é um prédio nababesco em Brasília, roubaram o que quiseram. A diferença é quem roubou. Mas que roubaram muito. A obra, o STJ é praticamente, o gabinete do ministro é uma suíte gigantesca. Não dá para ele ter, por exemplo, 4 amantes, cada uma no seu quarto. E não vão se encontrar. Durante o horário de expediente. E não se encontram. Então você fica se perguntando, para que tudo isso? Para que tanta coisa? Então, não venham dizer que não, é um poder inatacável. Eles abusam de autoridade, é um poder tão corrupto quanto qualquer outro, é corporativista e mente. Tem gente boa em todos eles. Tem até político honesto. Agora, não vamos santificar. Eu vi uma coisa absurda, uma pessoa um desses movimentos ridículos aí que querem golpe militar e tal, falando do Moro com sua enorme sabedoria. Parecia que estava falando de Deus. De Deus, né? Ele virou... Cara, ele é um juiz. E que tem cometido abusos mesmo. Não dá para eu rasgar tudo que eu estudei e dizer que o cara está certo. Mas qualquer juiz, você deu moleza, ele vai montar. Então, você criar uma força-tarefa que pode fazer o que quer, não é por aí. O Estado não pode virar bandido para combater o bandido. Quando você critica, tanta crítica à violência policial, você não pode ter violência por parte do judiciário e fazer o que quer. Seja competente. Porque sendo competente, você consegue fazer cumprir a lei. Então, o problema não é poder demais. A questão do abuso de autoridade existe e precisa ser regulado. E o que o Congresso aprovou não tem efeito prático nenhum. Esse grupo de procuradores está querendo aparecer. Nós vamos abandonar. Primeiro, ele não pode abandonar, é dever. Não dá. Segundo não mais brincar, né? Da impressão. Segundo ponto, o abuso de autoridade já existe. E quem vai condenar ou não é o próprio judiciário. Não é o Congresso que vai julgar o promotor. Ele vai representar junto ao judiciário. E é o judiciário que vai dizer se está tendo abuso de autoridade. E, sinceramente, o nosso Congresso tem essa mania. Então, estão querendo legislar sobre o que já existe. Porque a lei do abuso de autoridade já existe desde o início do século passado. Então, para que fazer outra? É que aqui é o seguinte, precisa ganhar mídia, a lei está muito velha, reedita ela contra o nome, porque aí a gente aparece no jornal. O que eles aprovaram ontem não tem efeito prático nenhum. Então, só serviu para fazer os promotores e juízes se transformarem em vítimas, e estão fazendo isso muito bem, e os deputados serem mais canalhas do que eles já são, eles não precisam de ajuda para ser. E deixar o pessoal todo assim, efeito prático não tem nenhum. E deixar a população... O abuso de autoridade é crime desde o início do Código Penal. Infelizmente, Roberto Mohamed, Renato de Renzo, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua presença, Renato de Renzo. Vamos aí. Roberto Mohamed voltará mais vezes aqui. Muito obrigado pela participação no programa. Obrigado, Lucas. Telespectador amigo, TV com Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.